Olá, Silvia Coelho Matos, Espiritismo, Espiritualidade, Relíquias e Histórias. E hoje o foco será um tema assim que eu tenho questionado muito e acho que as pessoas também. Existe o planejamento familiar da Terra. Para que haja reencarnação, tá complicado, né? Porque se antes as nossas famílias, os nossos avós, a minha avó paterna teve 13, a materna teve 7. Vocês observaram? Eu tenho 3, tem famílias que hoje só querem um e tem outras que não querem nenhum. Vocês observaram que com toda essa modernidade dos tempos, as mulheres saindo para trabalhar, as famílias têm se resumido em 3, 2 e até no mínimo um filho, ou, como disse agora, nenhum. Controles com preservativos para não engravidar mesmo. As secretarias de saúde, preocupadas que as famílias mais carentes, é o inverso, porque elas acabam esquecendo de tomar os preservativos, né? E acabam tendo muitos filhos e sem condições nenhuma de cuidar. Então, existe sim o planejamento familiar. Se você tem 2, pelo menos para poder dar alimentação, estudo, uma boa educação para esses 2. Agora, se você puder ter 3, 4, tudo bem. Se você não tiver, vai ter que usar mesmo os preservativos ou fazer o planejamento familiar, que existem na Secretaria de Saúde vários profissionais que vão acompanhar essas pessoas, como tomar, como fazer, que preservativo usar, qual que não vai fazer mal, né? Se na Terra existe o planejamento familiar, na espiritualidade, os espíritos também ficam lá aguardando o seu momento de reencarnar. Existe também um planejamento para eles voltarem. Só que antigamente era mais fácil, né? As mães estavam disponíveis para engravidar um atrás do outro. Hoje não. Então, esses irmãos ficam lá, dentro do planejamento espiritual, ficam lá esperando a sua vez para encarnar. Para Joana de Ângeles, o homem pode e deve programar a família sim. Ele que tem que saber o número de filhos, o período propício para a maternidade. Mas nunca se eximirá os imperiosos resgate que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Entre abortar e usar o anticoncepcional, é melhor o anticoncepcional. Os filhos, porém, não são realizações fortuitas. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É lícito aos casais adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Porém, as soberanas leis da vida, elas dispõem de meios para fazer aqueles espíritos que não estão sendo aceitos, eles venham por outros processos à porta de seus devedores ou credores, em circunstâncias talvez muito dolorosas,
complicado e responsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade, em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Então, como é que seria isso, né? Às vezes você lhe é oferecido, né, uma criança adotiva, ou a hora que você quiser engravidar, às vezes você não consegue, mas aí você tem vontade de adotar, você às vezes para o anticoncepcional e não consegue engravidar mais. E às vezes engravida, faz tratamentos, tem até 2 ou 3, né, os trigêmeos. Bom, conforme Joana d'Ângeles, antes de deliberar quanto à utilização deste ou daquele recurso anticonceptivo, no falso preposto de diminuir a densidade de habitantes no mundo, recorre ao Evangelho, ora e medita, porque Deus a tudo provê. Habitualmente, diz Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 17, que somos nós mesmos que planificamos a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos. E a gente costuma chamar a nós, antigos companheiros, de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio para que possamos prometer socorro e oportunidade para que se reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, essa é a razão do porquê de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. No Consolador, no tema Colégio Familiar, reitera Emmanuel, nas perguntas 175 e 179, que tem as suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos. Por isso que esses consórcios humanos estão previstos também na existência dos indivíduos. No quadro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que vão regenerar e santificar. Então, para que a gente possa cumprir bem seus deveres, conforme citação de Emmanuel, é preciso que os cônjuges mantenham a mais entranhada fé em Deus, pois é na prece e na vigilância que encontrarão sempre as melhores defesas e a possibilidade de que o programa reencarnatório traçado se execute, para o que concorrem os amigos espirituais vinculados ao casal. Inclusive em face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, de progresso, de autocorrigenda, cooperam em ação decisiva na aproximação dos futuros pais e, mais tarde, aportam em casa pelos processos da gravidez e do berço, reclamando naturalmente a cota de carinho e atenção que lhes é devida. Esse assunto você pode ver também no Consolador, na pergunta 188 e de Vida e Sexo, capítulo 11, ambos de Emmanuel. Percebem a importância
dessas crianças nascerem, porque elas precisam, na encarnação, é uma nova oportunidade de vida, de acertos, né? E os espíritos que o casal receberá como os filhos são, sim, programados num período bem anterior a eles voltarem. Então, essa atitude das medidas contraceptivas pode até ser, né, no início do relacionamento, mas não uma coisa infinita, porque às vezes a hora que a pessoa quer, aí vai ficar difícil. E aí você vai estar impedindo que esse espírito retome à Terra a oportunidade de se redimir. Para André Luiz, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente. Esperança do céu a repontar-vos do peito, ao filtro do amor que vos verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantém-se assim vigilantes e abnegados na certeza de que muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens. Todas vós serais amparadas e sustentadas pela bênção de amor eterno. Sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina, né? O Espírito da Verdade, no capítulo 50. Exemplo de despovoamento do umbral e reencontro de dois seres que, apesar de se amarem, ficaram separados mais de 4 séculos. Temos aí o exemplo do caso Teofrastos, Jean Villemain e Henriette. Nos bastidores da obsessão de Manuel de Miranda. Um interessante exemplo. Antes de aderires ao entusiasmo reinante para a alimentação dos filhos, reparta com outro cônjuge as tuas preocupações. Não deixe que isso fique sendo uma coisa que só você decide. Discute o problema com seu companheiro, se possível, sob a luz do problema da reencarnação. Não faça somente considerando os fatores econômicos e os da superpopulação. O Senhor, Ele dispõe de recursos que você nem imagina. Procure acolher os seus filhos da melhor maneira que baterem à porta do seu coração. E da forma que você os receber vai depender serem amigos generosos ou adversários, de que não vai se libertar com facilidade. Então, essas ligações, esses espíritos, a escolha, você como mãe, o vosso lar, tem raízes profundas em outras vidas. A gente não lembra, não sabe bem o que aconteceu, mas é necessário essas reparações entre o seu espírito e desse que está querendo nascer e ter você
como mãe, ter o seu parceiro como pai. É importante refletirmos e observarmos. Antes saíamos na rua, víamos várias mulheres grávidas, lembram-se? Hoje é muito raro, é muito raro. Então fica muito difícil, além do planejamento familiar da Terra, no planejamento espiritual, os espíritos que antigamente tinham tanta facilidade para encarnar, têm que ficar esperando, né, a boa vontade das suas famílias, mesmo que já tenham combinado antes, já combinaram que eles nasceriam nessa casa. Então vamos começar a pensar, eu não lembro, mas começa a pensar na responsabilidade de receber esses espíritos como seus filhos. Eu sei que é um tema forte, eu sei que a situação está difícil, eu sei que as pessoas fazem muita conta, né? Mas pensem também à luz da reencarnação. Tanto você como esse espírito que estará habitando na sua casa. Quantas oportunidades vocês estarão tendo de se redimirem de situações muito pesadas, de passados, aí sabe lá que jeito que viver. Que Deus os abençoe.